Bom dia a todos e todas. Muito obrigado pela presença aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Eu sou o deputado estadual Yuri Moura, coordenador da Frente Parlamentar de Prevenção às Tragédias e por Moradia Digna nessa casa. Essa frente parlamentar foi proposta pelo nosso mandato popular. Infelizmente, nós nunca tivemos aqui na Assembleia um espaço que discutisse, em especial, o impacto dos desastres naturais, que a gente sabe que não são apenas desastres naturais, porque são por falta de política pública também, de moradia, de saneamento, de desenvolvimento social. E a gente propôs essa criação da frente e há mais ou menos um ano tem feito um trabalho de articulação, de sensibilização, de pressão junto aos movimentos sociais para que a gente possa redefinir as políticas públicas aqui para os nossos bairros, comunidades, territórios e cidades. No ano passado, a gente fez uma audiência pública sobre o Minha Casa Minha Vida. O novo Minha Casa Minha Vida ele precisa de uma articulação com os governos estaduais e municipais para que os projetos possam ser aprovados. Então, a gente avançou nesse sentido nessa casa. Nós iniciamos um processo de diálogo com as prefeituras para que pudessem ser apresentados projetos ao governo federal no sentido do novo PAC. Então, também fizemos vários encontros, oficiamos os municípios, cobrando que projetos de macrodrenagem, de moradia, de todo tipo de adaptação das nossas cidades perante as chuvas pudessem ser cumpridos. Iniciamos também um grande trabalho de fiscalização sobre os orçamentos das prefeituras para a moradia, para a defesa civil, para tudo que tange ao desenvolvimento urbano. E, infelizmente, a gente percebeu que a maior parte das prefeituras, em especial da região metropolitana, Baixada Fluminense, região serrana, que são as áreas mais expostas, investem menos do que 1% do seu orçamento em defesa civil. E, muitas vezes, colocam menos de 1% do seu orçamento e sequer gastam esse 1%. Então, na prática, o que a gente tem tido como regra nos municípios do Estado do Rio de Janeiro, inclusive na capital, é a falta de política pública para a moradia, para a defesa civil, para a adaptação climática e para outras coisas necessárias, como é o caso das obras de macrodrenagem, as obras que fazem com que a gente tenha menos enchentes, menos inundações, menos alagamentos. Então, ter vocês aqui de tantos bairros, de tantas comunidades, ao lado das brigadas populares, ao lado do MTST, para nós é muito importante, porque nós sabemos que por trás dessa ausência de política pública existem muitos interesses. Não à toa, hoje, boa parte do estado do Rio de Janeiro está com falta de água. Escolas sendo prejudicadas, unidades de saúde sendo prejudicadas. Essa própria casa, na parte da tarde, terá que diminuir o seu ritmo de trabalho por conta dessa crise, que é uma crise planejada, porque é um modelo de pegar um recurso natural, transformar em ativo financeiro, privatizar e não ter, de fato, um serviço de qualidade, sem manutenção, sem responsabilidade, sem cuidado com as nossas famílias, enquanto aumentam as tarifas e sequer cumprem aquilo que está nos contratos. Eu sei que não é fácil, todo mundo aqui sente na pele a falta dessa política pública, mas é importante que a gente possa ficar juntos e juntas nessa luta, porque se uma andorinha só não faz verão, se a gente junta um mais um dá dois, e daí quando vê tem muitos e muitas juntos, e a nossa força fica maior. A gente não pode abrir mão de ter o nosso direito enquanto cidadão e cidadã de morar bem, morar com serviço público, morar em segurança, sem ter medo da chuva. Para quem não me conhece, eu sou de Petrópolis, então sinto bem o impacto das chuvas desde pequeno, mas o nosso mandato quer ser parceiro de todos os bairros e comunidades, de todas as cidades do estado do Rio de Janeiro que sofrem com o impacto desses riscos hidrológicos e geológicos, das enchentes, dos deslizamentos, porque ninguém aguenta mais morrer, ninguém aguenta mais perder os seus bens, ninguém aguenta mais viver com medo. Então, muito obrigado por estarem aqui. O nosso objetivo é discutir o cartão Recomeçar, mas é também de lutar por esse direito, entendendo que a gente tem muitos outros direitos, porque ninguém aqui queria ter que receber o cartão Recomeçar, porque ninguém aqui queria ter sido vítima da chuva. A gente queria poder morar com tranquilidade. Mas, já que estamos nesse lugar, vamos lutar pelos nossos benefícios, pelos nossos direitos e tentar mudar essa política para que a gente possa estar em segurança. Para isso, eu queria formar a nossa mesa. Em primeiro lugar, convidar a representante das famílias, a amiga Jussiara Pereira. Bem-vinda, Jussiara. Muito obrigado por estar conosco.
Convidar também o meu companheiro Gabriel Hollenberg, das Brigadas Populares, que propôs esse encontro aqui com as famílias, que não tira o pé da luta e que está do lado certo da história. Do companheiro também das Brigadas Populares, Pedro Monfort. Da companheira Emily Caroline, representando o mandato aguerrido de Thaís Ferreira, nossa vereadora que está nessa luta conosco, assim como o mandato do deputado federal pastor Henrique Vieira. E também convidar o Francis Bogossian, que é presidente do Clube de Engenharia e vem colaborar com a gente aqui com todo o aspecto técnico. Pessoal, senta mais perto de mim aqui que eu estou muito sozinho. Tem mais um aqui, ó. Vem cá. Vem cá. Tem mais um. Antes de abrir para as falas, a gente preparou uma apresentação. Eu sei que todo mundo aqui está muito por dentro do cartão Recomeçar, mas a gente tem que lembrar que essa é uma audiência pública que está sendo transmitida pela TV Alerj, tem a imprensa acompanhando, então é importante dar uma contextualizada do que nos trouxe até aqui. Vou pedir para a equipe poder soltar a apresentação. Bom, o cartão Recomeçar foi criado no âmbito do governo do Estado pelo decreto 46.936 de 2020, com o objetivo inicial de auxiliar as famílias fluminenses afetadas por desastres naturais, visando a recuperação da dignidade e da reconstrução das suas vidas após esses eventos climáticos extremos. Para nós, da Frente Parlamentar, como eu disse, não são apenas desastres naturais. É uma crise climática, claro, o mundo está mudando, está tudo mais quente por conta de um sistema que não respeita o meio ambiente, mas é também por conta de uma crise urbana, de cidades que não estão preparadas, de governos que não prepararam as nossas cidades e as nossas moradias, de falta de política pública que trazem a gente para esse lugar. Desastre natural tem no mundo todo e sempre vai ter, e com a emergência climática, infelizmente, está aumentando. E nós precisamos frear isso. Mas morrer pessoas a partir de desastres naturais é culpa de governos. É culpa de interesses privados acima dos interesses públicos, porque se para a gente é difícil conseguir ter um lugar para morar em segurança, na hora da especulação imobiliária construir seus grandes condomínios, vem toda uma infraestrutura, vem todo um apoio que o povo trabalhador não tem. Então é uma crise climática que encontra a crise urbana e que cria desastres que não são apenas naturais. A gente tem uma tabela aqui daquilo que foi autorizado para pagamento do cartão Recomeçar. Então, podem existir também outros municípios, mais famílias que não estão nesse nosso levantamento, pelo fato de que é uma relação direta com a prefeitura e, às vezes, o Estado não autorizou o pagamento, então isso pode não estar no nosso radar. Mas do que está no nosso radar, a gente tem aqui dezenas de milhares de famílias, em Barra do Piraí, 489 famílias, em Belfor Roxo, 10.708, em Duque de Caxias, 9.744, Japeri, 1.129, Mesquita, 5.228, Miguel Pereira, 5 famílias, em Nilópolis, 558, em Niterói não tem famílias, Nova Iguaçu, 17.993 famílias, Queimados, 1.924, Rio de Janeiro, 8.052 famílias, São João de Meriti, 4.083 famílias, Paracambi, 1.411, Mendes, 258 famílias. Itaperuna, 308 famílias, Engenheiro Paulo de Fronten, 148, Teresópolis, 68, Magé, 687, Cachoeiras de Macacu, 175, Varriçai, 57 em Varriçai, Campos, 574, Bom Jesus do Tabapuana, 2.044, os dados de Petrópolis não estão aqui porque todos foram entregues, na época, se eu não me engano, foram cerca de 4.000 benefícios. Angas dos Reis, 188, Cardoso Moreira, 177, São Gonçalo, 668. Então, a gente está falando do direito aqui de dezenas de milhares de famílias vítimas das chuvas no estado do Rio de Janeiro, e absolutamente em quase todas as cidades a gente tem a autorização de um pagamento que tem um número muito maior de famílias do que do número de famílias que receberam na prática, por conta de uma burocracia entre o Estado e o município, por conta da crise que a gente vive no Estado do Rio de Janeiro, de um governo que não tem responsabilidade fiscal, não tem responsabilidade orçamentária, e sempre que quer cortar, corta do povo.
Não à toa, a gente teve uma luta logo no início dessa legislatura pela manutenção do Super-RJ. O governo queria cancelar o Super-RJ, que também atende várias famílias vítimas de tragédia, várias famílias vítimas da insegurança alimentar e nutricional, e a gente teve que batalhar muito para que o governo pagasse o que devia e pelo menos garantisse mais 2 parcelas antes de acabar com o programa de maneira arbitrária. Então, hoje, o Estado do Rio de Janeiro não possui uma política social, não possui programas sociais que atendam, de fato, as famílias. E quando tem, que é o caso do programa Recomeçar, eles fazem de tudo para não pagar a todo mundo que tem direito. São cadastros intermináveis, são pressões nas famílias, são erros de gestão junto às prefeituras e que a gente está aqui junto para tentar superar. O governo do Estado só divulga informações sobre os pagamentos já efetuados, o que dificulta a nossa obtenção de dados. E aí fica registrado em ata que a gente convidou a Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do Estado, mas até agora ninguém chegou para representar o governo. Muito ruim, demonstra o quanto não estão dispostos a dialogar com os movimentos sociais e com as famílias. Pode passar. Seguir a apresentação. Aqui a gente cita a atuação das Brigadas Populares, do MTST, junto das famílias que estão aqui, das comunidades como Jardim América, Fazenda Botafogo, Acari, Parque Colúmbia, Mangueirinha e São Cristóvão, que estamos todos juntos aqui para tentar garantir esse direito. Em seguida, o que a gente iniciou há mais ou menos 2 semanas atrás, que já tem dado um certo efeito, porque alguns pagamentos foram efetivados, que é uma parceria junto das brigadas e do MTST com o nosso mandato popular aqui na LERJ, com o mandato do pastor Henrique Vieira, nosso deputado federal, e também da mãe data da nossa vereadora Thaís Ferreira. A gente cobrou por meio de ofícios à Secretaria de Estado, pedindo esclarecimento sobre o atraso na entrega dos cartões, o motivo pelo qual estava acontecendo, e também pedindo o estabelecimento de um calendário. Inclusive, nós vamos apresentar um projeto de lei que obrigue transparência no calendário de todos os benefícios sociais. Porque aconteceu isso no Super-RJ, está acontecendo isso no Recomeçar, e a gente quer ter isso em lei estadual para que nunca mais aconteça esse tipo de insegurança. As pessoas ficam na necessidade disso para comprarem seus bens, quando é um programa como o Super-RJ para comer, e não tem o mínimo de transparência. A gente cobra nesses documentos e nesse encontro aqui a celeridade na entrega dos cartões, as informações mais claras e acessíveis e também as informações orçamentárias quanto a isso. Pode passar. Por fim, esse esforço conjunto aqui da Frente Parlamentar é para que a gente demonstre que tem mandatos, que tem movimentos sociais e que as famílias estão atentas a seus direitos e o governo não pode fazer o que quer conosco. Afinal de contas, é dinheiro público, é direito de quem sofreu com a chuva e a gente não pode abrir mão disso. Então, para a gente começar aqui os relatos, eu vou convidar quem provocou aqui o nosso encontro, que são as Brigadas Populares, começando pelo companheiro Gabriel Hollenberg. Bom dia, gente. Bom dia. Mais forte, mais forte. Bom dia. Bom dia. Aí sim. Gente, seguinte, estamos aqui hoje, mobilizados, reunidos, por um direito das nossas ocupações, das nossas comunidades, que vem sendo até o momento negado. Eu queria, deputado Yuri, começar lamentando a ausência de representantes das secretarias, que tinham até confirmado que viriam, mas até o momento não apareceram. E isso demonstra, como o deputado adiantou, uma falta de compromisso, ou talvez até uma ausência de resposta para nos dar. Agora, se eles não nos dão a resposta, eu acho que nós estamos dando a resposta aqui. Nós vamos correr atrás do nosso direito. A gente não vai abaixar a cabeça nem aceitar ficar na situação que a gente está até o momento, que é uma situação em que a gente não tem previsão em relação ao cartão Recomeçar, ao pagamento do cartão, não existe um calendário que possa nos orientar em relação a isso, e a gente está num momento em que já começaram os temporais do verão que atingem nosso povo, ou seja, é aquilo que chamam de tragédia anunciada. A gente sabe o que acontece, sabe de todo o descaso em relação a isso, e agora, de novo, uma temporada de chuva que está para vir, e nosso povo nessa situação. Isso, se a gente pegar
de um ponto de vista geral, não era nem para estar acontecendo, né, gente? Ou seja, nós estamos aqui com nossas ocupações reunidas porque não tem uma política de moradia que possa garantir um local com segurança para as pessoas viverem com dignidade, né? A gente está aqui porque não tem uma política de urbanização das nossas comunidades que garanta a drenagem das águas, o tratamento dos rios e por aí vai, né? Então, tudo isso se soma. Agora a gente está no momento em que a cidade está sem água, né? A Alerj, aqui essa casa legislativa vai ter que parar de funcionar, assim como várias instituições por aí, porque a gente não tem água para os moradores. Então, tudo isso mostra, né, que tudo isso se conecta. A gente está falando, né, do mesmo problema, que é o problema da ausência de direitos, da falta de moradia, e que nós estamos lutando há anos, né, gente, para conseguir que nossas ocupações tenham sua moradia garantida e as pessoas vivam com dignidade. Tem uma frase que a gente usa muito com a Federação de Favelas e com as brigadas, que é o seguinte: não existe área de risco, existe área de rico. Né, deputado? Porque quando nós chegamos numa área em que o governo pode fazer uma intervenção, pode ir lá fazer uma obra para melhorar a situação das pessoas, que são as áreas mais valorizadas da cidade, né, onde vivem geralmente as pessoas com mais dinheiro e também, em sua maioria, as pessoas brancas, enquanto a população negra e periférica vive na situação que a gente está agora, né? E isso mostra o descaso, mas eu queria dizer para vocês, né, nós estamos nos reunindo em relação à questão do cartão. Essa nossa audiência aqui é só o início. Nós vamos sair daqui mais fortalecidos, mostrando para a sociedade, para a imprensa, para todas as pessoas que nosso povo está atento e está tomando medidas para que a gente consiga acessar o nosso cartão Recomeçar o quanto antes, imediatamente, e que a gente possa ter acesso às informações em relação ao cartão, né? Quando que vai ser pago? Quando é o próximo lote? Porque é o seguinte, esse cartão, gente, ele já existe há 2 anos, a política dele. E no último janeiro, quando a gente teve as tragédias que atingiram o nosso povo, né? O pessoal da ocupação da Andara, lá na beira do rio Acari, foi atingido. O governador veio a público para dizer que o cartão ia ser pago em 2 semanas. Isso em janeiro. Em junho foi pago o primeiro lote. E recentemente teve um segundo lote pago pelo governo do estado. Então a gente vive uma situação em que milhares de famílias, né, a conta que a gente faz é que 5.000 famílias foram contempladas, mas isso num universo de 30.000 famílias da cidade. Então, milhares de famílias da cidade do estado. Então, milhares de famílias estão na situação de não ter recebido ainda o cartão, né, se inscreveram, não receberam, ou até mesmo, o nome até já saiu no Diário Oficial, né, naquelas listas dos lotes, mas ainda não tiveram acesso ao cartão, e a gente, é o que a gente vem dizendo nas nossas ocupações, a gente só vai parar no momento em que todas as famílias estiverem contempladas com o cartão na mão, podendo usar o cartão para comprar seus eletrodomésticos, para poder comprar seus móveis que foram atingidos, material de construção, para reconstruir suas casas e suas vidas. Então, eu queria dar esse recado a vocês e dizer que, além da nossa ação aqui na audiência pública, a gente está com outras ações também, né? Acionamos a Defensoria Pública, não pôde estar presente aqui, mas nós vamos ter em breve uma audiência com a Defensoria Pública para entrar com medidas judiciais, e o mais importante, gente, é manter o nosso povo mobilizado. Então, a gente vai fazer essa audiência aqui. É importante que todo mundo saia daqui e divulgue, espalhe o que aconteceu nessa audiência para suas comunidades, porque esse é só o início da nossa mobilização pelo cartão Recomeçar, e mais do que isso, por obras de urbanização nas nossas comunidades e por moradia digna para todo mundo, porque esse é o objetivo final da nossa luta. É isso, muito obrigado pela oportunidade, e vamos que vamos, luta que segue, vamos para cima. Muito obrigado, Gabriel, companheiro das Brigadas Populares. Só queria reforçar aqui o que ele disse, antes de passar para o Francis Bogossian, do Clube de Engenharia, que essa nossa luta pelo programa é uma luta que nem deveria existir.
porque todo mundo não deveria ter que passar pelo que passou, e agora, quase um ano depois, que vai chover de novo, a gente está tentando receber do ano passado. Então, assim, é um absurdo. Não tem como viver num estado ao qual o governador age como um caloteiro. Foi caloteiro com o Super RJ, está sendo caloteiro com o programa Recomeçar. E isso a gente não admite, porque o dinheiro não é dele, o dinheiro é do povo. Existe um decreto que criou o programa, existem pessoas que possuem esse direito, existem pessoas que estão na expectativa de receber, e um governador não pode agir como um caloteiro. Ele tem que garantir o direito do seu povo, ainda mais um povo que sofreu com as chuvas, porque só quem passou por isso sabe como é. E como disse o companheiro Gabriel, na chamada da Faférj das Brigadas, sobre morar em risco. Se morar no morro sempre fosse risco, Francis, não existia piscina de borda infinita. Só que quem tem dinheiro constrói até piscina de borda infinita em cima do morro. E a minha região serrana é cheia de piscina com borda infinita. Mas quem é povo trabalhador, que não tem política de governo para poder garantir construção com segurança, aí chamam área de risco, que é mais fácil excluir, ao invés de pensar que existem tecnologias, que existem soluções em engenharia, no qual a gente possa morar, sim, com segurança, em vários pontos das cidades, desde que tenha infraestrutura, desde que tenha política de prevenção. E aí, por isso, eu voltei de Brasília ontem, e já que a gente vai passar para o Francis enquanto clube de engenharia, e eu visitei a Secretaria de Saneamento Ambiental do Ministério das Cidades. Por quê? Do novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, a gente tem alguns programas. A parte de encostas, de morro, de barreira, ficou com a Secretaria Nacional de Periferias, do nosso grande companheiro Guilherme Simões. Mas a parte de rio, de risco hidrológico, de enchente e inundação, ficou com a Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental. Então, eu fui até lá para conversar com os técnicos e com os coordenadores para ver o que está previsto de obra para o Estado do Rio de Janeiro e, nessa audiência pública, apresentar para vocês a que pé está cada obra dessa, para que a gente tenha uma solução permanente, né? Para que você tenha uma política que os rios não encham e não entrem em nossas casas, não só uma resposta de um cartão depois que a gente perde tudo, porque ninguém quer perder mais nada. E aí a gente tem aqui, por exemplo, uma proposta que foi aprovada pelo governo federal e que está sendo realizada com o município do Rio, e aí eu vou cobrar cada uma dessa proposta para ver se cada governo municipal está fazendo a sua parte. Uma delas é no Jardim Maravilha, que é um loteamento residencial ali no bairro de Guaratiba, na nossa zona oeste, que vai pegar a bacia hidrográfica de Sepetiba e deve atingir ali e melhorar a vida de cerca de 30 mil habitantes. Uma outra é de prevenção a desastres e drenagem urbana no Parque Urbano e Fluvial, numa dragagem de sedimento em 7 valões, lá em Belfor Roxo, que é outra cidade que recebe muito. Tem aqui um controle de inundações e recuperação ambiental nas bacias do Rio Iguaçu, Botas e Sarapuí, aqui na cidade do Rio de Janeiro. Tem obra de drenagem em São Gonçalo, tem um parque fluvial linear lá na Barão do Rio Branco, em Petrópolis, tem a execução de um controle de cheias no Rio Quitandi, em Petrópolis também, que foi uma proposta nossa lá atrás, tem uma obra de drenagem lá em Nova Iguaçu, no Horto do Vino, e tem uma drenagem, uma pavimentação no município de São João de Miritira, ali em Vilar dos Teles, que também é uma área sempre muito vulnerável. Tem uma realização de implementação e restauração de melhoria em algumas rodovias que são afetadas lá em Teresópolis e Friburgo por conta da chuva. Tem uma drenagem e pavimentação em São João de Meriti, no bairro de Éden, que também é outro lugar que está sempre sofrendo com as enchentes. E tem aqui um manejo de águas pluviais da bacia hidrográfica do rio Acari, que importa muito para a gente aqui, que visa diminuir inundações e alagamentos em Vigário Geral, Jardim América, Parque Colúmbia, Irajá e Acari, na cidade do Rio de Janeiro. Uma intervenção que consiste na canalização de 3,8 quilômetros do trecho baixo do rio Acari, com seções de 50 metros. Vou pedir para o Francis depois explicar para a gente o que são seções de 50 metros na base, desde a Avenida Martin Luther King até o deságue no Rio Pavuna e no Rio Meriti. A gente pegou o número dessa proposta, pegou o processo. Essa obra é um financiamento, ou seja, o governo federal vai mandar o dinheiro para o Estado ou para a Prefeitura para executar. Tem obra em Maricá também, tem outros pontos aqui como em Gramacho, mas eu queria trazer para vocês que a gente também está em cima desse processo para que tenham obras estruturantes para que a gente diminua essas inundações e em alguns pontos até acabe com elas. Então, sendo assim, passo a palavra para o representante do Clube de Engenharia, Francis Bogossian.
Muito obrigado pela presença. Bom, eu é que agradeço ter sido convidado. O Clube de Engenharia é uma instituição nacional que está completando agora quase 150 anos, né? São 145 anos. Foi fundado no Império. O Clube de Engenharia tem 20 divisões técnicas especializadas, diferentes áreas de engenharia, inclusive mais do que uma, ou duas, ou três, que estudam esse problema. Bom, isso não é uma palestra. Eu estou pronto, se o senhor deputado quiser organizar, fazer uma palestra que eu tenho feito aí até pelo Brasil, prevenção versus mitigação de catástrofes, né? E lá eu procuro mostrar que com 2 a 10% que você vai gastar na mitigação da catástrofe, você evita que a catástrofe ocorra. Quer dizer, você gasta, dependendo do caso, de 2 a 10% que você vai gastar esperando a catástrofe acontecer e aí fazer a mitigação. Além do mais, você vai evitar mortes, né? Se você fizer a prevenção, você evita mortes, e perda de patrimônio, de moradias, de área de trabalho, justamente dos menos favorecidos. Foi dito aqui pelos dois que me antecederam, e isso é verdade. Por quê? Porque a zona de encostas e a zona de baixada, a de menor custo, então é lá que moram os menos favorecidos. Mas isso não é para a gente ficar repetindo, é para resolver esse problema. Eu cheguei a propor que nós devíamos ter um departamento estadual de prevenção e mitigação de catástrofes, porque os prefeitos alegam, e em parte é verdade, eles não têm dotação orçamentária e nem equipe técnica, não tem dinheiro para pagar especialistas, geólogos, geotécnicos, hidrólogos, para enfrentar esse tipo de problema. Então, nós devíamos, cada estado devia ter um departamento estadual de prevenção e mitigação de catástrofes. Esse departamento forneceria não só dinheiro para gastar esses 2 a 10% de prevenção da catástrofe, mas também teria uma equipe técnica para apoiar, subsidiar tecnicamente as diferentes prefeituras do estado. Não adianta depois o jornal ou a televisão ficar botando a culpa no prefeito. O prefeito não tem dinheiro, não tem nem dinheiro para fazer e nem dinheiro para manter uma equipe técnica especializada. Tem municípios, são poucos, que até têm, mas a grande maioria não tem essas condições. Então, isso que eu venho, eu diria, há 20 anos, foi num seminário feito em Angra dos Reis, organizado pelo CREA, aqui do Rio de Janeiro, e que andou aí por Friburgo, Teresópolis, e eu resolvi propor isso. Eu me lembro que o governador Pezão se entusiasmou e me convocou para uma reunião lá dentro, para levar adiante esse problema, mas, infelizmente, por uma série de circunstâncias, apesar dele ter se apaixonado por isso, ele não conseguiu levar adiante. Então, eu digo ao senhor deputado estadual, se ele pretende levantar e comandar esse processo junto ao governo do estado, eu estou pronto, pessoalmente, com a equipe do Clube de Engenharia, da Academia Nacional de Engenharia, que eu presidi por 2 mandatos, da Associação de Empresas de Engenharia, para subsidiar tecnicamente o senhor deputado estadual. Eu estou vendo no deputado uma grande esperança de que essa luta que eu venho travando há muitos anos não tenha sido levada adiante. Quer dizer, criar um Departamento Nacional de Prevenção. Esse negócio de mitigação, esperar o cara morrer, esperar o menos favorecido, perder sua casa, perder a sua loja, perder sua oficina, certo? Aí espera vir dinheiro do governo federal, isso leva tempo, porque tem que preencher a burocracia, né? As exigências para liberar o dinheiro. Aí, quando o dinheiro chega, desculpe falar isso, mas depois
não fazem uma concorrência entre empresas especializadas. Aí você vê, como se viu lá em Petrópolis, a empresa contratada é uma empresa transportadora de caminhões, que aluga caminhão. Ela não tinha nem engenheiro no seu quadro. Teve que arrumar alguém para dar 10 mil para o cara no fim do mês para ele assinar como responsável técnico. Então, isso ocorre em todas as situações. Essa minha palestra, eu andei fazendo aí pelo Brasil e aqui pelo Estado. O último lugar que eu fui foi a Universidade Católica de Petrópolis, lá na sua terra, governador. E foi um sucesso em termos de assistência. Nós tivemos mais de 110 pessoas assistindo essa palestra. Então, eu estou à disposição do deputado para subsidiar o nosso Pedro Monforte, que é da minha equipe. Eu fiz questão de ter um jovem, né, para contrabalançar a minha velhice, né? Eu acho que é muito importante a miscigenação do velho com o jovem, porque o jovem tem à disposição conhecimentos atualizados e o velho tem os seus sucessos e insucessos para ajudar o jovem a acertar. Então, eu convidei o Pedro Monforte aqui presente para ser um dos meus diretores jovens, tem mais do que um, para ajudar os velhos. Então, desculpe insistir, eu estou ao inteiro dispor para a gente levar adiante essa ideia, começando com o Estado do Rio de Janeiro, e depois eu acho que esse departamento podia ser um departamento nacional, ligado à Presidência da República, Departamento Nacional de Prevenção e Mitigação de Catástrofes. O deputado pode dar um exemplo nacional e começar pelo Estado do Rio de Janeiro. Nós tivemos aqui no Brasil o DENOX, Departamento Nacional de Obras contra Secas. Isso foi feito tempos atrás, né? Acho que já nem existe mais o DENOX. Tinha também o DNOS, que é um Departamento Nacional de Obras de Saneamento, que é fundamental também, notadamente para os menos assistidos financeiramente. Então, se tem um DENOX, tem um DNOS, já teve ou já tem, com departamentos nas diversas áreas para assistir os municípios, por que não ter um Departamento Nacional de Prevenção e Mitigação de Catástrofes? Então, está aí, eu estou pronto para fazer essa palestra detalhada lá no Clube de Engenharia ou aqui, convidando os interessados. E, infelizmente, eu vou ter que me ausentar, porque eu tenho um técnico chegando do exterior, de outro estado, e eu vou pegá-lo no aeroporto do Galeão. O voo vem do Paraná e eu pensei que fosse nesse aeroporto daqui, mas é no aeroporto de lá. Então, nós temos que estar aí. E também, aproveitando o ensejo, que foi focado aqui, vou parar de falar, essas privatizações de empresa, né? Isso daí é uma coisa inaceitável. O indivíduo vai ver como é que ele vai ganhar mais dinheiro. Ele jamais vai estar interessado em assistir o povo e, notadamente, o menos favorecido. Então, esse é outro ponto que, se quiser lutar, o Clube de Engenharia, que é famoso por se acoplar a lutas pelo interesse da nação brasileira e, notadamente, pelos menos favorecidos, conte com a chancela do Clube de Engenharia, senhor deputado. Muito obrigado. Tá bom? Então, com licença, eu vou ter que me ausentar, não porque vim aqui só para falar, mas gostaria de poder ficar aqui, mas depois o Pedro Monforte vai reproduzir lá no Conselho Diretor para os membros do Clube de Engenharia. Muito obrigado a todos, obrigado, senhor deputado. Muito obrigado, Francis. Com certeza, essa frente parlamentar conta muito com a sua participação, do Clube de Engenharia, dos sindicatos de engenheiros, para a gente poder efetivar essas políticas públicas de prevenção às tragédias. Já está convidado para a palestra, a gente vai construir um calendário aí de outros encontros e contamos muito contigo. Muito obrigado. Eu passo a palavra agora, seguindo aqui a nossa mesa, para a Jussiara Matos, uma das representantes dos moradores. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Bom dia, gente. Eu estou aqui
representando a nossa comunidade Deus é Fiel, faço parte da associação de moradores, onde tem 200 pessoas morando. Quando a gente fomos morar nesse lugar, tinha muitos usuários de droga. Nós limpamos o ambiente, ajeitamos o esgoto, botamos luz, e a gente precisa de recurso, né? Porque muita gente perdeu na chuva, lá dentro, que tem goteira, tem... A gente está fazendo as coisas ainda organizado, mas nós precisamos do cartão para ajudar as famílias que perderam os móveis. Tem gente lá dentro, tem muita criança. Eu sou mãe, tenho 6, e tem muitas mães lá dentro, tem muita criança lá dentro, e nós estamos precisando desse recurso, né? E peço que vocês venham ajudar a gente, de alguma forma, que eu creio que vai acontecer, porque Deus está na frente. Obrigado, Jussiara. A gente vai abrir também para todas as falas de todos e todas que quiserem falar, assim que a gente encerrar as participações da mesa. Eu passo aqui para Emily Caroline, representando a vereadora pela cidade do Rio, Thaís Ferreira. Bom dia, gente. Primeiramente, queria, né, justificar a ausência da vereadora Thaís Ferreira. Ela gostaria muito de estar aqui hoje. A gente tinha se preparado, inclusive, para estar nessa audiência, mas ela não se sentiu bem. Também estava em Brasília ontem, acho que foi um pouco dessa volta também com o Ben, né, que é o filho de um ano e um ano e meio, e ela não pôde vir. Mas, em nome, né, da mandata, da vereadora Thaís Ferreira, gostaria de saudar, agradecer, né, por esse espaço, por esse convite, né, e saudar todas as comunidades, os movimentos aqui presentes, e também, na figura do deputado, né, agradecer por esse convite para estar hoje participando dessa audiência pública tão importante. Pela mandata, né, a gente participou, atuou junto com o deputado Yuri e também o deputado Henrique, né, nessa questão do ofício, em relação ao cartão Recomeçar. A gente já havia recebido também essa demanda no gabinete, né, por conta das famílias que estão há muito tempo esperando essa informação sobre quando esse recurso chega. A gente entende a importância. E nós também convidamos, né, em parceria com o mandato do deputado Yuri, o secretário, né, de assistência social do município, mas a gente também não teve retorno, né, da presença aqui para essa audiência, porque a gente entende que, além, né, do âmbito estadual, é importante também a gente ter o âmbito municipal presente, porque é, inclusive, quem faz, né, a distribuição desse recurso nos municípios, né, via as prefeituras. Então, é importante a gente ter a prefeitura aqui também. Eu vou falar um pouco só do contexto do Rio de Janeiro, mas, como, né, o Francis e o próprio deputado falou aqui, a gente entende que isso é uma questão para além dos limites da cidade do Rio, né? A gente tem outras cidades aí também atingidas, e não dá para a gente falar só de uma cidade que é a capital, né? Porque isso também a gente tem vários impactos tanto na região metropolitana, região serrana e outros municípios do estado. Mas na cidade do Rio de Janeiro, né, reflexo do que a gente já conversou aqui, a gente vê essa dificuldade de entender as questões, né, das emergências climáticas e dos desastres como uma prioridade, né, como uma prioridade não só no discurso, né, nas falas, mas em termos das políticas públicas também, né? E quando a gente está falando de combater e de mitigar, a gente está falando também de obras de prevenção e de obras que já deveriam ter sido feitas há muito tempo e de investimentos que já deveriam ter sido feitos há muito tempo também para que essas situações de desastres não acontecessem. No âmbito da Prefeitura do Rio, a gente esbarra bastante, principalmente na questão da moradia, né, na questão da habitação de interesse social, que a gente vê há muitos anos, isso não é uma prioridade. Né, e isso está presente na forma como esses recursos são investidos. A gente acabou de passar pelas audiências na Câmara Municipal sobre a Lei Orçamentária Anual, que vai definir os recursos para o ano que vem. E o recurso para o Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social é ínfimo, é muito pequeno. Ele é tão pequeno que, assim, acho que não dá nem para... pela conta lá, que são 2 milhões, não dá nem para mais, sei lá, de 20 unidades. E como que está, né? Quantas moradias faltam? Qual que é o déficit habitacional da cidade? É chocante ver que não existe uma preocupação e um interesse em fazer política pública de moradia com os recursos da própria prefeitura, porque a gente falou aqui, né, o Francisco falou de outros municípios que não têm tanto
condições, dotação para investir, mas essa não é a realidade da cidade do Rio de Janeiro, né? A cidade do Rio de Janeiro é uma cidade que tem recursos, que poderia, sim, investir mais em habitação de interesse social, em moradia digna, né? Assim como as ocupações estão aqui presentes, a gente sabe o quanto a gente está lutando pela urbanização, pela regularização, e pela construção mesmo de novas moradias, e esse investimento não é realizado. A gente vê, né, uma parceria com o governo federal, que é importante para essas grandes obras, e até mesmo para obras relacionadas a investimento em moradia, que é, né, o investimento necessário que vem do governo federal, mas falta investimento da própria prefeitura, né, com seus recursos próprios, para essas obras para habitação de interesse social, né? Porque a gente tem um fundo que foi também conquistado a muito custo, a muita luta, mas não vê recursos sendo destinados nesse fundo. Então, a gente tem o conselho, a gente tem o fundo e a gente tem ainda falta o plano, né? A gente está lutando muito lá na Câmara também para que seja feito, né, revisão, seja construído um plano de habitação de interesse social que contemple a realidade das famílias da cidade do Rio de Janeiro e para que isso se torne, de fato, uma prioridade enquanto política pública. Mas a gente ainda, né, precisa lutar muito para isso, porque, com certeza, essa prioridade não vai vir, né, a prefeitura quer fazer. Isso vai vir a partir da luta dos movimentos, das ocupações, que estão sempre pautando esses temas nas audiências públicas, nos espaços de discussão e de investimento no orçamento. Né? Então, acho que assim, é um passo, uma luta cada dia. Né? O ano que vem, a gente vai estar de olho também, né, em como a gente consegue trazer mais investimentos em relação a essa pauta, e também de olho nessas obras, nesses investimentos. Né? O Yuri citou aqui, a gente tem também um PAC previsto, né, para toda essa região em torno do Rio Acari, né, que pode vir a começar no início do ano que vem, ou ao longo do ano que vem, né, que promete ser uma grande obra, mas a gente também vai ficar de olho para como isso vai ser, né, essas obras vão caminhar, no sentido de as famílias que hoje estão nessa região e que estão sendo impactadas, né, por tantos anos de chuvas e de alagamentos, né, como que vão ser. Como que vai ficar a questão da moradia? Onde vai ser, nos casos que, né, não for possível se manter no mesmo local, onde vão ser essas novas moradias? Eu acho que isso é algo também para a gente estar de olho. E, em relação ao cartão Recomeçar, acho que é continuar, né, essa pressão em cima da prefeitura, né, e aí cada um indo para o âmbito, né, âmbito municipal e no âmbito estadual, e também reforçando o quanto isso pode vir a se tornar um ciclo ainda, né, pior, já que a gente vai se aproximar de novo das chuvas de verão, né, de novo, que estão chegando aí. E aí passou um ano, né, como o deputado Yuri falou, e a gente ainda não teve retorno para essas famílias. Assim. Então, eu acredito que é importante a gente falar também sobre como esse é um processo violento, né, porque são várias camadas de violência. Primeiro, ter passado por algo que poderia ter sido evitado, né, essa tragédia de perder tudo. A mãe da Ata, né, o gabinete da Thaís, a gente esteve lá no período das chuvas, a gente acompanhou, participou, inclusive, enfim, né, daquela situação ali naquele momento de pelo menos salvar alguns pertences de muitas famílias que foram afetadas. E depois o acesso ao recurso que poderia, né, facilitar ou minimamente, né, apoiar para que esses bens sejam novamente adquiridos, essas reformas sejam feitas, também demora. Então, vão sendo várias outras camadas de violência, né, nesse sentido de não ter acesso e de promover cada vez mais essa desigualdade. Então, queria, né, em nome da Mãe da Ata, em nome da vereadora Taiceira, colocar também, né, nosso gabinete à disposição, né, para receber, para no caso de novas outras demandas também, agir, né, e pressionar a prefeitura, pressionar os órgãos. A gente vai buscar uma reunião com a secretaria, com a SMAS, né, Secretaria de Assistência Social, já que hoje a gente não teve a presença, e a gente quer também entregar esse ofício em mãos, que já foi enviado por e-mail, mas a gente quer entregar presencialmente, né, e fazer esse diálogo com o secretário, que até em alguns momentos, nos momentos que a gente conversou com ele, se mostrou, né, mais sensibilizado a essa pauta, para que a gente consiga, de fato, garantir. Né, a nossa preocupação também em relação a algo que é prioritário para nós é em relação às crianças, infâncias, né, e às famílias, porque a gente sabe também o quanto isso impacta. Né?
E a gente quer também trazer essa pressão, mas essa sensibilização também para o espaço da Câmara, que é onde a gente consegue falar, enfim, e sensibilizar outros vereadores que estão lá também e podem ajudar nessa pressão. Mas é isso, gostaria de, enfim, mais uma vez agradecer o espaço, colocar nossa mãe data à disposição, dizer que a gente está junto, firme nessa luta para, né, reduzir essas desigualdades, promover mais aí moradia digna e, né, mitigar os impactos dos desastres naturais para todas as famílias. Muito obrigada. Muito obrigado, Emily, representando a vereadora Thaís Ferreira. Nossa última fala da mesa, antes de abrir para todo mundo, vou pedir para a assessoria já ir passando, escrevendo quem quer dar o seu relato. É importante todo mundo falar, essa aqui é a Casa do Povo, isso vai ficar registrado e ajuda a gente a aumentar essa pressão para quem está devendo o cartão Recomeçar. Pedro Monfort, representando o Sindicato dos Engenheiros, também companheiro das Brigadas Populares. Bom dia a todas e todos. Antes de tudo, eu queria muito agradecer ao mandato do deputado Yuri por organizar essa audiência, né? A gente falou muito aqui já sobre o descaso do governo, né? Que, como a Emily colocou, é um descaso primeiro do governo estadual, mas também da prefeitura, que é responsável por organizar as famílias, escrever as famílias, executar a entrega do cartão. Então, na verdade, é um problema estrutural de descaso geral do governo e da Câmara dos Deputados, porque nós podemos contar nos dedos da mão quantos deputados apoiam essa luta e param um pouco do seu tempo, ou muito do seu tempo, no caso como o Yuri e outros, para se dedicar a essa luta dos movimentos sociais. Eu queria agradecer muito. Queria me apresentar rapidinho, gente. Sei que muita gente aqui me conhece, mas além de ser militante das Brigadas Populares, hoje eu sou diretor do Sindicato dos Engenheiros, sou diretor do Clube de Engenharia, como o Francis falou, sou conselheiro do Conselho Regional de Engenharia, então estou compondo, né, esse trabalho nas entidades profissionais de engenharia do Rio de Janeiro, trazendo esse debate da luta por moradia. Porque quando a gente fala de moradia, não é só a casa, não é só o teto. A segurança faz parte da luta pela moradia. O acesso à educação para nossas crianças também faz parte da moradia. Ter um emprego digno cada morador também é moradia. Então, a moradia, na verdade, é um conjunto de direitos para garantir que a pessoa tenha um mínimo de condições para existir. A gente costuma dizer que, no Brasil, a moradia é uma condição de cidadania. Para você ter acesso a qualquer direito, você precisa de um comprovante de residência, né? Às então, vezes mais do que o CPF. Exato. Então, se você não tem uma casa ou mora em um lugar regularizado, você tem dificuldade para acessar qualquer serviço do governo, né? E nós temos até hoje, a maior parte das comunidades nem CEP tem. Então, e agora, do nosso ponto de vista de engenheiros, engenheiras, arquitetos, né? A Emília está aqui do nosso lado. A gente escuta o tempo todo do governo que as justificativas são técnicas. Não tem dinheiro. É muito complicado fazer essa obra. Não é tão fácil, né? Eu estava falando aqui com o Yuri. A gente teve uma época que a gente lutou junto com os moradores do Horto Florestal. Não sei se todo mundo aqui conhece. É uma comunidade que fica no Jardim Botânico, né? Um dos lugares mais elitizados do Rio de Janeiro. Fica lá no alto do Jardim Botânico. Lá é bizarro, porque esses moradores do Horto moram lá desde do Império no Brasil, né? Quando construíram o Jardim Botânico, lá nos 1800, as famílias das pessoas que construíram o Horto foram morar lá. Estão lá há quase 200 anos. E aí, de um lado da rua, você tem os moradores que a prefeitura quer despejar a todo custo, e do outro lado você tem mansões, até lá em cima, no meio da área de preservação ambiental da Floresta da Tijuca, um monte de mansão lá no meio. Então, fazer aquelas mansões não tem problema nenhum, não tem desafio técnico nenhum. Mas cuidar do mínimo de hora para as comunidades tem muita dificuldade. Então, a gente, no Sindicato dos Engenheiros, a gente está tentando liderar essa luta de, primeiro, cobrar a ação do governo e dos órgãos técnicos responsáveis, de todos os órgãos, né? Mas também fazer um processo entre os profissionais de engenharia, deles entenderem que é parte do nosso papel na sociedade de nos dedicar ao apoio às famílias de baixa renda e às comunidades, né? A gente costuma dizer que a engenharia, o trabalho técnico no Brasil, ele só é para quem pode pagar. Quantas pessoas aqui que estão aqui hoje conseguem pagar uma empresa de engenharia, uma empresa de arquitetura,
para poder construir sua casa, para poder fazer enfim, qualquer tipo de apoio de infraestrutura no seu lugar de moradia. Nós não temos acesso a isso. Nós não temos um serviço público, técnico, como a gente tem de direito, por exemplo. Mais tarde a gente vai estar lá na Defensoria Pública. Quando a gente precisa de um advogado, mal ou bem, o Estado fornece para a gente. Quando a gente precisa de um arquiteto, um engenheiro, a gente tem que fazer pelas nossas próprias mãos, né? E quando falta a engenharia, quando falta a arquitetura, quando falta as obras devidas, o que sobra é a tragédia. Então, a gente vem tentando fazer esse trabalho aí, de principalmente envolver os jovens nessa luta, jovens estudantes, né? Tá aí o Levi e o Guilherme aqui hoje, são estudantes da UFRJ. A gente vem fazendo um trabalho de assessoria técnica, né? De colocar o serviço de engenharia e de arquitetura aos interesses da população e lutar contra essa negligência do governo. Eu queria terminar minha fala dizendo, gente, que a Emily falou muito bem, a ação do Estado é muito violenta. E há uma violência, só que é uma violência diferente, às vezes, do que as pessoas estão acostumadas a pensar imediatamente no que é violência. A violência pela negligência é mais dura e mata a gente com agonia, porque ela é uma morte por etapas. A negligência do governo não é só quando ele não paga o cartão e recomeçar. Ele começa quando a gente não tem um direito à moradia. A gente não tem um bom emprego, a gente é obrigado a morar em áreas de risco, em áreas que não tem obras. Aí, quando a gente mora nesses lugares, como a gente não tem um bom emprego, a gente não tem condições de sair de lá, a gente sofre com as chuvas, o pouco que a gente consegue construir nas nossas casas é levado junto. E aí, quando a gente tem uma chance no governo reparar minimamente o que a gente perdeu, ele vem e dá um calote na gente. E mesmo assim, quando a gente luta, resiste e teima sobreviver a tudo isso, o governo ainda manda a PM subir o morro para fazer o trabalho mais rápido. Então, nós, apesar disso tudo, vamos continuar resistindo. Nós vamos continuar lutando junto da força do povo, junto dos trabalhadores técnicos que estiverem nos apoiando até a nossa vitória. A gente costuma dizer nas ocupações, né, que a gente luta contra o despejo, que a nossa vitória é uma vitória que muitas vezes a gente tem muita dificuldade de chegar até a chave, cada morador tem a sua chave, a sua escritura. Mas a nossa luta é uma luta diária. Cada dia que a gente consegue conquistar de um morador poder ter a sua casa sem ser despejado pelo governo, sem ser levada pela chuva, é um dia de vitória para a gente. E a dia que a gente for vencendo, chegando mais perto de realmente ter uma moradia digna, é a nossa luta de todos os dias. Para encerrar minha fala, hoje mais tarde, nós vamos ter uma reunião na Defensoria Pública, junto com a comunidade Deus Nos Abençoe, que está aqui presente hoje. Muitos moradores estão aqui presentes, porque mesmo depois de 2 anos, mais de 2 anos que nós estamos lá na nossa comunidade, muitos moradores que estão lá estão porque perderam suas casas na pandemia, porque perderam suas casas na chuva, e agora a justiça quer nos despejar de novo. Então, mas nós não vamos desistir. Nós vamos lutar até o final para que, não a justiça, mas que a prefeitura cumpra o seu dever de garantir o nosso direito à moradia. A nossa comunidade, Yuri e Emily, fica do lado do terreno que vai ser construído o Estádio do Flamengo. Que o nosso prefeito fez tudo esse ano para fazer a compra do terreno, para aprovar o projeto, né, porque dá voto. Mas para a nossa comunidade, que está ali do lado, que já está lá há anos, a gente não consegue nem uma reunião para discutir uma desapropriação, um processo de construção habitacional. Então, nós não vamos permitir esse descaso. Estamos aqui, estamos lutando junto do Yuri, junto da Thaís Ferreira, junto da Renata Souza, junto dos nossos companheiros do governo federal, do pastor Henrique Vieira. Nós somos fortes e vamos mostrar nossa força até a nossa vitória final. Obrigado, gente. Até a vitória sempre. Convido o companheiro Levi de Oliveira, da Juventude Fogo no Pavio. E já peço para o José da Mota já se preparar, que será o próximo a falar representando a comunidade da Andara.
Obrigado pelo espaço para falar aqui um pouco. Tá. Obrigado pelo espaço para falar um pouco aqui sobre o nosso trabalho. A gente tem trabalhado num projeto de um sensor de chuva. Vamos lá, a gente viu toda a questão das enchentes no começo de janeiro. As notícias foram trágicas, terríveis, e nem tudo é noticiado. Algumas das enchentes que aconteceram nas periferias aconteceram e ninguém falou nada, porque ou não foi grave o bastante, ou não foi trágico o bastante para passar na Globo. E a gente começou a ver como isso é tratado nas áreas centrais do Rio de Janeiro. Porque existe monitoramento, a gente consegue acompanhar quando acontece uma enchente na Tijuca, por exemplo, mas a gente não consegue acompanhar o progresso de uma enchente, de uma inundação na Pavuna. E para tentar ter um pouco mais desse controle, conseguir avisar antes de encher completamente, para mitigar danos, a gente começou a trabalhar num protótipo de sensor de chuva. A propósito, esqueci de me apresentar. Meu nome é Levi, eu sou estudante de Engenharia Mecânica do UFRJ. Eu trabalho junto com o coletivo Força Motriz. A gente tem um projeto de extensão, que é o Núcleo de Assessoria Técnica Popular. A gente busca construir tecnologia para ajudar comunidades e periferias do Rio de Janeiro. Nesse contexto, a gente volta para a questão do sensor de chuva. E muito se fala sobre orçamento, sobre o quão cara é a tecnologia para monitorar enchentes no Rio de Janeiro. E, por conta disso, a gente fez o sensor mais barato possível. E a gente conseguiu um protótipo que está atualmente com um valor abaixo de R$200. E o custo de manutenção dele a gente fez ser o menor possível também. A gente usou uma tecnologia amplamente conhecida e usada por ser prática e barata, que é o Arduino. A gente está trabalhando com essa tecnologia exatamente pelo custo de manutenção ser baixo, porque caso algum dos sensores venha a quebrar, a gente consiga substituir ele. E a gente não tem a dificuldade de achar mão de obra para substituir esse sensor, já que ele é fácil de ser instalado, ele é fácil de ser construído, inclusive. Através do nosso trabalho, a gente chegou a algumas conclusões a respeito de como é possível se orientar com essa tecnologia. E a gente está buscando, a partir desse verão e desse novo período que a gente vai entrar agora, que é o período de uso do sensor, a aperfeiçoar a nossa forma de dialogar, fazer a comunidade usar essa tecnologia. E é isso, gente. A gente está no processo de conseguir aprender cada vez mais. A gente está buscando também financiamento para o uso dessa tecnologia, inclusive aqueles que falaram, nossa, não tem orçamento, não dá para usar porque é muito caro. Fale com a gente está progredindo nessa questão. Tem que fazer o meu marketing. É isso. É isso, gente. Muito obrigado pelo tempo de vocês, pela atenção. Eu não sei para quem eu devo. Muito obrigado, Levi. Olha, depois queria conversar com você sobre isso, a gente poder acompanhar de perto aí essa proposta de monitoramento. Convido agora o José da Mota. Está aqui conosco? Está ali, companheiro. Seu José representando a comunidade Dandara. Depois o Luiz Carlos da Ocupação, Deus nos abençoe. Alô? Tá. Alô? Vem cá pertinho da gente, levanta aí. Só levantar, porque para a câmera te pegar. Boa tarde. Eu venho aqui para apresentar a comunidade Dandara, porque a gente já estamos na guerra há muito tempo, na luta para receber esse cartão, e nós não estamos recebendo esse cartão. Recebe uma pessoa, outra não recebe, e nós tudo moramos num barco só, num canto só. E já todo um recebe e o outro não recebe, por quê? Se todo mundo tem direito. É isso. Então, eu acho que todo mundo tem direito, então vamos lutar pela gente receber esse cartão, para recomeçar a vida da gente, entendeu? E é isso que eu tenho para falar, porque nada disso saiu ainda. Uns recebem o cartão e não recebem o dinheiro. Aí tem que receber o cartão e receber o dinheiro. Entendeu? Muita gente recebe o cartão e o dinheiro não recebe. E a gente estamos na briga para receber isso aí. Temos direito, a gente estamos na luta.
para receber isso aí. Entendeu? E mais uma boa tarde. Entendeu? E obrigado por tudo. Muito obrigado, seu José. A gente vai até o final para que todos possam receber esse direito. O seu José, eu ia pedir para você, porque o seu José foi um dos moradores que foi afetado pela chuva em janeiro, perdeu tudo na sua casa, a gente fica do lado do rio. Dá um relato, por favor, seu José, sobre isso, que foi uma situação muito séria. Todo mundo perdeu máquina de lavar, geladeira. Eu mesmo perdi minha máquina de lavar. Todo mundo, a maior parte perderam. Não escapou ninguém. Máquina de lavar, geladeira, entendeu? O que tinha, perdeu. Foi muita chuva, muita enchente. Eu mesmo não dormi à noite ajudando os pessoas a tirar as coisas dentro de casa. Obrigado, seu José. Conta com a gente. Luiz Carlos, ocupação Deus nos abençoe. Ah, tá aqui. Bom dia a todos e todas. Meu nome é Luiz Carlos. Sou o presidente da comunidade Deus nos abençoe. Né? Estamos nessa luta aí de buscar o benefício do cartão Recomeçar. Né? Depois dessa tragédia de chuvas que tivemos, onde que 70% dos moradores perderam suas coisas, né? Uns perderam a vida, né? Outros perderam os bens materiais. Eu não sei direito, mas Então nós estamos aí, né, nessa luta com o pessoal da Brigadas Populares, né? Com a vereadora Thaís Ferreira, com a dona Renata, né? E com Deus, cara. Confiante na nossa vitória, né? Que nós vamos conseguir nosso objetivo. E desde já, muito obrigado ao pessoal da Brigadas Populares, que esses caras aí, ó, são sensacionais. Desde já, uma boa tarde para todos ou bom dia. Muito obrigado. Boa tarde, Luiz, muito obrigado. Eu mesmo tive que emprestar a escada para poder salvar o pessoal da outra ocupação. Emprestar uma escada para poder salvar eles, que eles não tinham por onde sair. Essa situação que aconteceu na comunidade da Andara, só complementar a sua fala, seu José, foi muito, muito triste, assim. A comunidade ela fica do lado do rio Acari, no final do rio Acari, ali em Fazenda Botafogo. E lá tem uma parte da comunidade que é muito baixa, no mesmo nível do rio. E a água literalmente inundou as casas das pessoas, né, seu José? Inundou, teve casa que a água ficou no teto e os moradores... Pode falar. Não sei o que o Yuri vai falar. Porque aquele rio lá, quando enche, a água invade a casa de todo mundo. Essa daqui 2 vezes perdeu as coisas dela todinha. Agora mesmo, o final do ano, agora já entramos no final do ano, ela teve que alugar uma casa, com o pouco que ela ganha, na Fazenda Botafogo, abandonar a casa dela, com medo da enchente pegar ela de novo. Ela com as 4 crianças dela de casa. Isso é alguma das pessoas que se encontram aqui. A realidade é que ele não tem como morar ali naquele lugar. Entendeu? Que aquele rio, quando enche, ou faz uma boa de uma obra ali, ou tira aqueles pessoal dali. Tudo bem, vai dar esse cartão Minha Casa Melhor, o pessoal vai comprar suas coisas, vai reconstruir de novo, vai, mas com o tempo vai ver esse problema tudo de novo. Qual é o nome da senhora? É isso, Elaine. Por isso que a gente começou essa audiência falando sobre a importância de ter obra. Porque senão a gente todo ano vai ter que se juntar aqui para brigar para o cartão, para comprar aquilo que a gente perde todo ano. E ninguém quer mais isso. É isso, o povo precisa de moradia. É isso. Entendeu? Não tem como. Quando a chuva começa a vir, entendeu? Os pessoal já fica desesperado. Porque a água invade outra coisa, vem jacaré, vem tudo, e como que se anda pelaquela água? O negócio é sério mesmo, entendeu? Eu tenho um vídeo aqui, até onde a água chegou. As casas que moram no 2º andar, graças a Deus a minha casa não foi afetada, mas os moradores de baixo ficou debaixo d'água. Os povos saíram nadando daquele lugar.
Foi uma coisa horrível. Graças a Deus não morreu ninguém. Então, como vocês falaram, tudo bem, esse cartão vai ser uma boa, vai ser. Mas o que tem que fazer de urgência ali no bairro da Fazenda Botafogo e outros cantos também, onde os pessoal estão aqui precisando, é ter uma moradia digna. Aí sim os povos vão ter força de vontade para lutar e ter as coisas deles. Que não adianta estar morando em barraco, em ocupação. Aí, cartão Minha Casa Melhor, tudo bem, vai comprar algumas coisinhas. Mas não vai ter aquele lá adequado que a gente precisa, não. A gente tem que ter, porque a gente somos beneficiários dessas coisas aí do governo. Isso. Então, tem que chegar até a gente essas coisas. Não é morar lá naquele canto, tudo bem, hoje está tudo bem. Enquanto tem sol, a gente tem casa. Mas quando o temporal desce, a gente não tem nada. Entendeu? Então, tipo assim, acho que tinha que ver Minha Casa Minha Vida para as pessoas que precisam. Eu acho que isso aí em primeiro lugar. Tudo bem, o cartão a gente vai pegar porque já estamos na lista. Tudo bem. Mas a Minha Casa e Minha Vida, eu acho que era o necessário para todos nós que se encontram aqui. Entendeu? Exatamente isso. Vou chamar agora o Álvaro Travassos, que é jurista e presidente da Rede de Sustentabilidade em Mesquita. Boa tarde a todos. Eu tenho acompanhado essa questão das enchentes na minha cidade de Mesquita. Não sei se vocês conhecem, lá tem algumas comunidades que foram atingidas, como o Cebinho, que até o meu chefe de comunicação é morador, então toda semana eu estou no Cebinho. E esse ano ele já está com essa angústia de novo, das chuvas, né, das enchentes, do bairro da Coreia, que é um bairro da minha comunidade lá, que tem uma pedra enorme, que até agora não foi feito nenhuma dessas obras aí que o nosso querido deputado foi lá atrás se interessar, de saber esses recursos, como é que fazem para atingir essas nossas cidades. E é muito importante isso aqui, agradecer ao deputado, a toda a mesa, aos coletivos que estão aqui, a todos vocês que estão participando, que é um interesse público, genuíno, e com essa mudança climática que a gente tem observado, eu tenho visto um deslocamento enorme de pessoas na minha cidade, principalmente em regiões periféricas, porque o Rico, como o próprio deputado falou, tem aí a sua engenharia, a sua gestão para moradia. Então, assim, está sendo discutido isso aqui, obras básicas, coisas simples, mas eu queria lembrar também para vocês o seguinte, estou falando do meu município. O meu município já recebeu entre 75 a 17 milhões em 2 anos, essas últimas 2 cotas da SEDAI. E a gente não está vendo quase obras lá no município estruturais. Isso é muito dinheiro para não se ter obras estruturais ali, como o Rio Sarapuí e aquela bacia hidrográfica que corta ali Mesquita, Nova Iguaçu, Nilópolis, São João. E muito importante estar aqui com vocês e ver que estão se organizando e participar, somar força ali da Baixada, que tem uma demanda muito grande para dar essa voz. Contem comigo, quem estiver lá pela Baixada quiser também, o deputado, fazer uma visita a esses locais atingidos. Meu município teve basicamente 500 pessoas na primeira lista sendo pagas e houve um grande problema nesse cartão começar em Mesquita, porque muita gente foi inscrita, assim como vocês, não receberam. E eu visitei várias famílias nas comunidades que estavam guardando comida em cooler com gelo que o vizinho estava ajudando. Outros eu visitei que estavam deixando de comer para construir um segundo andar. Então, essa dor de vocês é uma coisa que me comove. Eu estou aqui na minha folga, no meu dia de trabalho, para saber o que está sendo feito e o que eu posso levar para lá, para a Baixada, para aquele âmbito ali. Então, desde já agradecer vocês, parabéns pela coragem do deputado, parabéns pela coragem de todos vocês de estarem aqui. Vocês já são vencedores e vamos tentar mudar um pouquinho essa história aí da gente, dessa realidade. E, mais uma vez, agradecer a vocês, tá? Fiquem com Deus. Se precisarem, o deputado está sempre à disposição. A mesa também, parabéns ao coletivo, a essa organização. Fiquem com Deus aí. Obrigado, Álvaro, por estar aqui representando a Mesquita. Keila, da ocupação Deus é Fiel. Tá por aí? Botaram Deus é Fiel aqui. Eu falei, é outra ocupação. Não, porque a gente quer fidelidade, quer bênção, quer tudo. Se tem, botaram também. Deus é fiel e abençoa. Olá, Aqui, bom dia, tudo bem? Eu sou da comunidade de São Cristóvão. Ultimamente a gente tem passado um perrengue, porque está tendo muito lixo do entulho que até hoje a gente não conseguiu tirar. E é desnecessário, todo mundo tem criança, tem idoso, tem muita gente ali naquela comunidade que necessita de verdade morar ali, porque muita gente já perdeu, como eu mesmo já perdi tudo, e o Pedro vem acompanhando a gente, graças a Deus ele sempre está ali quando a gente precisa.
e deu que a gente está morando ali agora. Só que quando chove ali tem vários entulhos de lixo, muito lixo mesmo. Tem rato, tem mosquito, tem baratas, tem tudo. Quando enche ali, fica uma coisa de doido, de louco. Quando a minha mãe me chama para ajudar ela, tem que vir meu cunhado, minhas irmãs, uns amigos que a gente chama para tirar, porque quando a água chega até no pé dela, até aqui um pouquinho do pé, né? Então, acaba estragando cama, guarda-roupa, acaba estragando tudo. Então, a gente precisa de uma ajuda de verdade. Não é só a hora que eles querem ajudar, ajudam 10 pessoas e as outras pessoas ficam aonde? E a gente necessita de verdade desse recomeço, porque, querendo ou não, é uma ajuda que a gente vai ter. Mas a gente necessita o cartão para todo mundo, porque todo mundo está ali, ó. Querendo, mas, infelizmente, não estamos tendo o retorno dessa ajuda. A gente precisa tirar aquele lixo, porque aquele lixo é horroroso. Ninguém merece morar ali daquele jeito que está. O pessoal de baixo, eu não sei nem como posso falar, explicar. É lamentável, na verdade. É triste, porque é muito lixo. Então, quando a chuva vem... Você já viu quando desaba tudo, né? Os barracos que tem, as pessoas que ainda não têm dinheiro para colocar no tijolo, várias coisas. Então, eu acho assim que cada um colocasse um pouquinho de carinho, de amor ao próximo, a gente não ia precisar estar do jeito que a gente está agora, né? E é isso aí. É tristeza, é triste e uma pena que a gente mora ali porque a gente precisa. Se não precisasse, a gente não estaria ali no local. Mas, infelizmente, a gente ainda aguenta porque a gente precisa de verdade. É lamentável. A gente precisa de ajuda para retirar aquele lixo também, porque, quando chove, o lixo sai tudinho dali. E tem muito rato. Então, ninguém merece morar do lado dos ratos, que é um bicho nojento também. E é isso aí. Obrigado, Keila. Piloto, lá da Pavuna. Olá, pessoal, boa tarde. Eu sou o Luiz Piloto, eu moro ali na Pavuna, até o pessoal ali da Dandara. Eu moro em cima da Final Feliz. Então, ali de cima, onde eu moro, eu consigo ver as coisas que acontecem embaixo. Então, da minha casa, eu consigo visualizar a comunidade da Dandara, ali embaixo, no pé da pedreira, Fazenda Botafogo e Parque Colômbia. Eu digo para vocês, como testemunha das pessoas que passam um grande sufoco no dia de enchente. Eu mesmo, no dia 13, para o dia 14 de janeiro, onde foi essa grande chuva, com essas grandes enchentes, eu não consegui sair para trabalhar. Devido à grande tristeza que a gente presencia das pessoas dentro das enchentes, perdendo tudo, gritando por socorro. Só quem está lá, como eu sei que cada um de vocês que corre para tentar salvar o de vocês e o do vizinho, somos nós que metemos as mãos para ajudar uns aos outros. Hoje nós estamos aqui. Talvez você esteja sentado aí, olhando as pessoas que estamos à frente, os representantes de mandato, as brigadas populares, mas todos nós temos que entender que nós somos a grande força, junto com eles, para que possamos fazer a diferença dentro dessa situação difícil. Já foi falado aqui que está chegando um novo janeiro, já foi falado que está chegando novas chuvas. E o que nós queremos não é só o cartão recomeçar no mês de janeiro. Nós precisamos efetivamente mudar essa realidade. Nós não temos ninguém que nos ajude quando, muitas das vezes, nós estamos lá dentro dessa situação. Para que vocês tenham ideia do que nós estamos falando de enchente, quando vocês forem embora, observem qualquer ônibus de coletivo na rua com uma máquina de ar-condicionado em cima. Ali na Fazenda Botafogo, no metrô da Fazenda Botafogo, um ônibus desse sumiu debaixo d'água. Literalmente sumiu debaixo d'água. Então dá para se entender como ficaram as casas mais abaixo. Eu peguei meu celular, peguei o meu filho,
nós ajudamos quem conseguimos ajudar, e lógico, porque é necessário. Só que eu tenho a minha ideia de que primeiro eu ajudo, depois eu filmo. E depois nós saímos para filmar as casas, saímos para filmar as pessoas. Gente, nós vimos casas de 2 andares, aonde o segundo andar, dentro do Parque Colômbia, deu água no meio da canela. Vocês conseguem ter ideia do que é isso? Nós não temos, deputado, nós não temos mesa. Um aviso de enchente, como a nossa amiga aqui acabou de falar, lixos dentro da comunidade, que impede simplesmente a passagem da água. Isso obstrui a passagem da água, ou seja, nós não temos uma limpeza nos rios. Os rios, eles estão não somente assoreados de areia e da lama que vem ao longo do seu tempo, mas tem sim, e nós precisamos ter essa responsabilidade junto às nossas lideranças de comunidade. Como isso, Luiz? Vamos chegar juntos às nossas lideranças de comunidade para que elas possam fazer o pedido à Conlurb para que possa limpar os rios, porque essa barreira de lixo vai continuar trazendo cada vez mais uma maior enchente. Nós devemos ser fiscais das nossas comunidades, estar junto aos nossos líderes, porque senão nós vamos estar brigando aqui hoje, junto com deputados, junto com os vereadores, junto com as brigadas populares, e nós vamos continuar sofrendo as mesmas coisas no próximo ano. Hoje nós queremos o cartão recomeçar, porque isso foi um direito dado a cada um de nós já em janeiro. Foi liberado o recurso que hoje todo mundo ainda tem dúvidas. Existem, deputado, muitas pessoas que têm dúvida se tem direito ou se não tem. Os CRAS das comunidades, nem eles sabem passar as regras corretas de quem tem e de quem não tem. Tem pessoas que moram dentro da comunidade, teve a sua casa invadida de água, que elas dizem, falaram que eu não tenho direito. Então, nós não compreendemos as regras que foram passadas dentro das comunidades. E nisso não se entende, porque mesmo primeiro pega os dados, pega o nome de todo mundo, toda a sua documentação, e depois fala que ela não tem direito. Nós precisamos esclarecer isso, porque hoje nós sabemos como funciona quando pedem os nossos dados nas redes sociais. Nós não damos. Mas no momento de fragilidade, no momento delicado, quando pedem os seus dados e falam que vão te ajudar, nós entregamos, porque nós precisamos. E depois falam que simplesmente nós não temos direito. Chegam os cartões que estão vazios. Por que os cartões foram entregues, mas foram entregues vazios? Por que simplesmente as pessoas, uns recebem e o morador da casa ao lado não recebe? É isso que toda a comunidade quer. É por isso que eu digo a todos nós que estamos aqui hoje, a importância de estar aqui. Na verdade, você está no lugar certo para reclamar, você está no lugar certo para ouvir, entender e fazer com que todos entendam que você está aqui lutando pelos seus direitos. Eu, nos últimos dias, eu adotei uma frase para a minha vida como um todo. Nós que militamos em muitas situações, em situações muito diferentes, eu aprendi que nós devemos ser militantes dos nossos direitos. Nós temos que aprender a lutar pelos nossos direitos. Muitas das vezes, nós nos afastamos das coisas porque nós não lutamos. Então, nós vimos e nós sabemos quantos vizinhos de cada um de nós poderia estar aqui hoje, mas não pode porque tem que trabalhar, porque tem que garantir o sustento, porque está tentando recolocar no lugar um móvel que perdeu. Eu mesmo convidei pessoas para estar, mas, Luiz, eu tenho que trabalhar. Os meus filhos estão sem geladeira ainda. Eu estou guardando as minhas coisas no vizinho do lado, naquele que conseguiu consertar. Então, são muitas coisas importantes. Eu quero falar para todos que estão aqui, falar para a mesa que está composta, que nós precisamos cada vez mais nos unir. Sair daqui e espalhar, sim, nas nossas redes sociais, para os nossos vizinhos, para as pessoas, comunicar aos vizinhos que falaram que eles não têm direito, saber se eles estão realmente dentro das regras e tornar o dia de hoje forte, tornar o dia de hoje capaz de fazer a mudança. E nós temos atitudes que têm que ser tomadas desde já, que são as limpezas dos nossos rios,
são as limpezas das nossas ruas, que ainda estão com os móveis espalhados desde janeiro. Pessoas que não receberam o mínimo de ajuda, porque o recomeçar, além dele ser uma importância burocrática, porque é a entrega de um cartão e um enter que se dá no computador que vai carregar lá o cartão do sujeito. Mas nós precisamos de uma emergência desde ontem. Coisa simples, limpeza da rua, limpeza dos rios. Essa, como eu já disse, vou repetir, pessoal, essas obstruções nos rios nos traz um prejuízo tremendo. Isso impede a circulação e a passagem da água. Então, nós precisamos estar ligados dentro dos nossos projetos sociais, dentro das nossas lideranças sociais, para que isso minimize o que ainda não foi dado jeito. Porque chuva não é só no verão, chuva não é só em janeiro, chuva pode ser a qualquer momento. Nós não somos o dono do tempo, nós não controlamos o clima, então nós temos que estar preparados a todo momento. Mas para isso, nós precisamos de ajuda. Aqui ninguém está falando que você tem que entrar na beira do rio para tirar um sofá, um saco de lixo, porque tem competência, tem pessoas prontas para isso. Mas nós temos que ser os fiscalizadores. Ei, nós somos o povo, que nós temos que fiscalizar e fazer acontecer. Vamos nos unir cada vez mais a essa casa, vamos nos unir às nossas lideranças, vamos fazer acontecer, e divulguem, e façam dar a conhecer quem ainda não conhece a nossa luta, porque a nossa luta, ela é real, e a nossa luta, ela é louvável, porque nós estamos aqui lutando até por comunidades e locais que nem aqui ainda estão, ou seja, vocês são a liderança que vão fazer a mudança dentro do Estado do Rio de Janeiro, nessa prevenção de catástrofes de todos os anos. Agradeço a minha fala. Obrigado a todos. Muito obrigado, piloto. Fala importante. Vou chamar Leuda das Brigadas. Tá lá. E já peço que a Eliane Clemente, da Deus Abençoe, fique preparada aí para a próxima. Bom dia, amigos. Eu faço das minhas palavras, as palavras da minha amiga, do amigo aqui, as minhas palavras, que eu ia dizer tudo isso aí. Mas, enquanto eles já falaram por mim, eu vou agradecer. Precisamos de gente, mas como o amigo ali, deputado, os parlamentares, para representarmos nós, que nós estamos precisando, nós estamos carentes disso. Então, já que os amigos falaram aí por mim, eu só estou aqui para agradecer. Todos vocês, tá? Precisamos de gente mais igual você, igual o Pedro, igual o deputado aí, igual os amigos aqui, representantes, e todos os amigos que vieram aqui nos apoiar. Só tenho a agradecer, tá? Eu ia falar, mas eles falaram por mim. Muito obrigado, Arlilda, companheira. A gente te agradece a confiança. Nós vamos até o final. Não só pelo cartão, mas pelas obras e para a nossa vida ser melhor. Eu chamo a Eliane Clemente. Deus abençoe. Olá, boa tarde. Não tô te vendo. Ah, tá aí no cantinho. Boa tarde. Boa tarde. Então, moro na ocupação Deus Proverá. Deus abençoe. Eu já perdi de invasões, de chuvas, já perdi 3 vezes tudo. Tive que comprar tudo. Sou camelô. Não tenho um emprego de carteira assinada, preciso morar no local que eu moro, mas também preciso de ajuda, sabe? Para tirar aqueles lixos, para ajudar a gente, igual vocês estão fazendo agora, porque a gente não aguenta mais pedir socorro. A gente não aguenta mais chorar porque está perdendo as coisas. A gente não aguenta mais trabalhar para comprar tudo de novo. Que nós estamos no nosso direito, nós só queremos um cartão para comprar nossas coisas. Porque tem muitos aqui que não trabalham, tá entendendo? Está sem emprego por causa disso. Quando a gente consegue arrumar emprego, cai a chuva de janeiro, nós perdemos tudo. Aí tem que comprar tudo de novo, tem que sair do emprego, porque ninguém vai aceitar, tá entendendo? Eu preciso de ajuda, todos nós precisamos. E é isso que eu peço, que ajude nós, porque a gente não aguenta mais. Quando chega em janeiro, meu coração já aperta. Porque eu já perdi 3 vezes. E 3 vezes é muita coisa. Para quem não tem emprego, é muita coisa. Ajude nós, se vocês puderem, porque a gente não aguenta mais pedir ajuda. Obrigado pela oportunidade. A gente agradece a tua presença, teu relato, e conta com a gente. Por último, e aí eu peço, se alguém mais quiser se inscrever, que faça até o final da fala dessa última inscrição,
que é do Rocha, lá do Deus Nos Abençoe. Rocha está por aí? Está aqui meu companheiro. Obrigado pela oportunidade. Nós sabemos muito bem como é que funciona o descaso com a dragagem dos rios, o descaso também com a contenção de encosta. A gente sabe que tem um centro de monitoramento da prefeitura que só avisa quando aconteceu. É justamente isso. O prefeito vai lá, coloca a cara dele numa rede de televisão. Ó, tô aqui, tô monitorando, mas já aconteceu. Vidas foram perdidas, vidas materiais também foram perdidas. Estou falando da vida física e materiais, porque as pessoas perdem a sua própria vida, perdem a vida que elas construíram através de um barraco, através de uma casa, porque para chegar no Joá e desmatar tudo e construir uma mansão é lindo para a prefeitura. Para investir dinheiro em showzinho na orla para burguês ver é lindo. Agora, para investir dinheiro em habitação popular, para coincidir o nosso direito, que nós temos direito à habitação, isso daí é difícil para a prefeitura. É fácil para Águas do Rio entrar numa comunidade e colocar hidrômetro. Ah, taxa básica. Mas essa taxa básica já fere o bolso do trabalhador. Mas para fazer a drenagem dos rios, que o Rio Jacaré, com certeza, vai transbordar. O Faria Timbó, a mesma coisa. Os pessoais que vivem na margem do rio vão perder tudo novamente. Então, as mesmas histórias se repetindo, como se fosse novelinha. Vale a pena ver de novo, mas não vale não. Porque o sacrifício do povo vem doendo. E isso é por causa de imprudência. Porque são catástrofes avisadas. Anunciadas. Então, o que tem que se fazer? Cobrar justamente o nosso direito. É isso. Nós temos direito à moradia? Temos direito à moradia. À educação? Temos direito à educação. À saúde? Temos direito à saúde. Nós temos direito à segurança? Nós temos direito à segurança. E se nessa catástrofe é a nossa segurança, eles têm que coincidir o nosso direito. Eles têm que ceder o nosso direito. E a questão de desapropriação de terrenos. Por que não desapropria os terrenos para construir moradia popular? É difícil isso? Se o governo federal está aberto a diálogo para construir moradias populares, por que então esse diálogo não está sendo feito? Por que esse recurso não está sendo buscado? Tanto para a prefeitura, para o governo do estado. Eles não se uniram para fazer show na orla? Então, por que não se unir para construir moradias populares? Mas não é isolar o povo, não. Porque eles têm costume de construir moradia popular e jogar lá não sei para onde. É isso. É dar o direito ao povo de ter a sua educação, a sua segurança e a sua saúde. Então, isso tem que ser construído aonde eles estão desapropriando para construir prédios. O Porto Maravilha é Porto Maravilha para quem? Para pessoal de baixa renda? Não é. Porque nenhum que estão aqui presente não vai ter dinheiro para financiar um apartamento daquele. Então, o que está faltando? O cartão Recomeçar já não é um direito nosso? Não é direito das pessoas que perderam tudo? Então, por que eles estão bloqueando as pessoas de receber? Então, se é direito nosso, vamos buscar. Agradeço a fala. Não desistam do sonho de vocês. Muito obrigado, Rocha. Mais alguém inscrito no plenário? Não? Então vou passar aqui para as últimas falas da mesa para que a gente possa fazer os encaminhamentos e combinar aqui quais são os próximos passos. Vou começar ao contrário do que foi a abertura. Primeiro convidar aqui a Emily Caroline, representando o mandato da Thaís Ferreira. Acho que
acho que muita coisa já foi dita aqui, né? E a gente tem muito trabalho a fazer, um trabalho árduo aí para que a gente consiga ter avanços. Gostaria de agradecer mais uma vez ao deputado, né, por possibilitar essa audiência aqui, essa troca, que é muito importante. A gente vai seguir lutando, né? Eu acho que o que foi bastante falado sobre a comunidade Deus Nos Abençoe. A gente já viu também essa questão lá, né, do lixo, a gente sabe qual é a problemática. A gente já fez, né, essa solicitação para a prefeitura, né, e a gente também ainda não teve retorno. A gente já trouxe quanto que a situação é grave, né, a gente sabe o quanto isso impacta a vida das famílias. Mas a gente vai seguir, né, lutando para a gente ter resultados, ter um retorno positivo. E queria saudar também essa parceria, porque eu acho que essa parceria entre, né, o legislativo municipal e estadual vai ser muito forte, né, porque a gente vai conseguir trocar um pouco e fazer um trabalho conjunto para que essas obras, né, elas de fato aconteçam, para trazer essas melhorias e a gente continuar disputando esse lugar da habitação e da moradia digna como prioridade, né, para o município. Então, agradeço, deputado, e continuamos aí à disposição. Muito obrigado, Emily, a minha companheira Thaís Ferreira. Jussiara Matos. Agradeço o deputado. Agradeço também o pessoal que veio acompanhando a gente da Deus Nos Abençoe. Agradeço o Rocha, o Tiago, o seu Carlão e o pessoal da Brigada Popular. Muito obrigado. A gente que agradece a sua presença. Pedro Monfort. Pessoal, eu queria fazer um agradecimento especial, né? Acho que o Seara bateu num ponto importante. Queria agradecer a cada morador que dispôs da sua manhã para estar aqui com a gente. O piloto falou muito bem, todo mundo aqui trabalha. Quem aqui não trabalha tem o trabalho doméstico, que é tão importante quanto ou mais, que é cuidar da sua casa. Poderia estar arrumando a sua casa, poderia estar fazendo várias coisas, mas está aqui com a gente, né? Isso é muito importante, gente, porque a gente sempre diz que quem causa a mudança, quem conquista a vitória, não é a gente que está aqui sentado. A gente tem uma tarefa desse trabalho. Muitas vezes está ali representando, ali os nossos deputados, nossos vereadores, ali lutando em outros campos de batalha, que é a Câmara, que é aqui a LERJ, né? Mas quem faz a luta de verdade são vocês. A gente, estando aqui sozinho, a gente não faz nada. A gente não é escutado. A gente pisa na nossa cabeça da mesma forma que pisam na cabeça das favelas todos os dias. A força está em a gente aqui estar unido. A gente conseguir convencer, às vezes, o nosso companheiro, nossa companheira na ocupação, que às vezes está ali para desistir, que está ali já, porque a gente sabe que é muito difícil, a luta é muito difícil, é muito longa. Mas a gente precisa continuar unido, a gente precisa continuar forte, porque a gente conquista as coisas mostrando que a gente não vai aceitar. Porque o Rocha falou, é muito fácil para a prefeitura fazer aquilo que ganha voto, né? E, infelizmente, no Brasil que a gente vive, as nossas vidas, muitas vezes, valem muito pouco voto, né? Mas nós lutamos e, se for preciso, nós vamos para as ruas. Se for preciso, nós vamos ocupar para mostrar que, se nós não formos ouvidos, vai ficar muito feio para o poder público, né? Então, nós não vamos desistir. Nós vamos sair aqui agora, vamos para outra reunião, para nos organizar, para nos fortalecer, para não dar um passo atrás nas nossas vitórias e nos nossos direitos. Muito obrigado por estarem aqui, gente, por fazerem essa luta e essa futura vitória ser possível. Muito bom. Gabriel Hollenberg. Bom, gente, acredito, deputado, que todos aqui, né, precisam de uma resposta o mais imediata possível em relação à situação que nós estamos, né? As chuvas estão vindo, aliás, como bem disse nosso irmão Luiz Piloto, o ano todo chove, nós não podemos controlar o tempo, então nós temos que nos prevenir para o ano todo, e agora, especialmente, né, é o momento dos temporais
e as nossas comunidades precisam de uma resposta imediata das autoridades. O que eu gostaria de propor, Yuri, como encaminhamento, é que nós façamos um pedido de reunião com o governador o mais imediato possível e com as autoridades competentes, para que a gente possa, gente, já que eles não vieram até aqui dar explicações, a gente vá até eles e exija uma resposta, o estabelecimento de um calendário de entrega para os cartões e a entrega imediata dos cartões, além das informações disponibilizadas de forma clara, aberta, transparente para todos nós. Então, eu queria propor, no âmbito do Estado, que a gente faça essa reunião, faça esse pedido, né? E também em articulação com o mandato da vereadora Thaís, façam um pedido, né, do âmbito municipal para uma reunião com o prefeito e com as autoridades municipais competentes, né? Além de uma ampla divulgação na imprensa. Acho que é muito importante que esse momento aqui circule e que a cidade, o estado do Rio de Janeiro, a população saiba que nós fizemos uma audiência cheia, mobilizada, com moradores preocupados, trazendo as suas situações, né, para que a gente possa ampliar esse movimento e, num próximo passo, trazer mais e mais pessoas para somarem força no nosso movimento, porque, como a gente falou muito bem aqui, são milhares de pessoas que não receberam o seu benefício, que não deveriam nem estar numa lista como essa, porque deveriam ter sua moradia garantida, mas que nem sequer o mínimo o governo vem fazendo. Não ao calote no cartão Recomeçar. Vamos para a luta. Muito obrigado, Gabriel. Pessoal, novamente agradecer pela confiança de vocês. Nós estamos nos conhecendo hoje, mas é na luta que a gente se encontra, principalmente se for a luta pela moradia digna, a luta pelos nossos direitos que muitos governantes insistem em retirar. Eu também tenho minha família, sou pai de 2 crianças. A minha mãe, por pouco, não foi vítima da chuva de 88, lá em Petrópolis, então eu nem estaria aqui se por algumas semanas ela não tivesse se mudado da rua que a gente continua morando até hoje, mas mudou de casa, e quando veio a chuva, deslizou, levou tudo. Aquela casa que ela morava foi atingida também, graças a Deus. Infelizmente perdemos muitos amigos e amigas, mas a minha mãe e meu pai não foram vítimas e por isso eu estou aqui, já que eu nasci em 90, 2 anos depois disso. Então, desde que comecei a militar nos movimentos sociais, não teve uma chuva na minha região que eu não tivesse presente junto de vários companheiros e companheiras. A gente viveu 2011, a gente viveu 2020, a gente viveu 2022 e a gente não queria ter vivido nada disso na região serrana. Então, agora, na tarefa que me foi dada pelo povo de deputado estadual, a nossa luta não vai ficar só na região serrana, a nossa luta vai estar na Baixada, vai estar aqui na capital junto das brigadas, junto da FAFERJ, junto de cada morador e cada moradora que sofre com as enchentes, que sofre com a queda de barreira e que precisa urgentemente de política pública. O governador não vai sair impune disso, ele não vai dar calote nas famílias que têm o direito. Nós vamos convocar nessa casa todo mundo que seja necessário, secretária de Desenvolvimento Econômico, secretários municipais em parceria aí com a Thaís, com o Henrique, para que venham se explicar e digam quem é que de fato tem o direito ao programa, por que não foi pago para quem tinha que ser pago, por que na comunidade está cheia de lixo, por que não fizeram a dragagem, por que a prioridade do governo é fazer evento para estrangeiro, mas não é cuidar do povo que está morando totalmente vulnerável, e qual é a política habitacional que esse Estado vai ter daqui para frente. Porque até agora não apresentaram nada. Eu não aguento mais vir aqui para a Assembleia para correr atrás do prejuízo. A gente começou o mandato brigando pelo Super RJ. Agora tem que vir aqui para brigar pelo cartão Recomeçar. E não é isso que a gente quer. A gente quer política pública. É o que você disse, a gente quer obra. Fui lá em Brasília e vi, 700 milhões que vão ser enviados para a Prefeitura do Rio fazer as obras de drenagem no Rio Acari. A gente vai fiscalizar cada centavo, mas a gente quer saber qual é o projeto. Se vai resolver o problema de todas as comunidades ou se o povo vai continuar com uma casa de 2 andares tendo água na canela do 2º andar. Ou se o povo vai continuar tendo que gelar coisa na geladeira do vizinho enquanto tem seus filhos ali querendo um mantimento bem conservado, porque é o mínimo da nossa dignidade poder ter uma geladeira, poder ter uma máquina de lavar. A gente sabe quanto custa cada eletrodoméstico desse, o quanto que às vezes isso pra gente é uma conquista, você comprar uma boa geladeira, você comprar uma boa máquina de lavar,
E, às vezes, quando consegue, depois, um conjunto habitacional, esse conjunto, no apartamento, nem cabe a geladeira que a gente comprou, que é um problema que a gente tem acompanhado. Entregam, às vezes, uma moradia 10 anos depois para a vítima de tragédia, e essa moradia é muito menor do que aquela casa que você construiu com tanto suor ali, batendo na laje, botando cada cômodo de cada vez. Então, não adianta também remover o povo e tacar para um lugar pior, como disse o Rocha. Isolado, sem acesso a posto de saúde, sem acesso à escola, sem transporte público. Isso aí é pegar o povo e falar, o povo que é o problema, joga o povo para longe, aí o problema está resolvido. E não é isso que o povo merece. Porque quem está sentado nessas cadeiras aqui do poder tem que entender que está sentado porque o povo escolheu e está aqui para trabalhar pelo povo. Até porque não é porque senta atrás dessa mesa que deixa de ser povo também. Nunca pode perder esse entendimento. Então, pessoal, para poder fechar aqui os encaminhamentos, nós vamos acompanhar ao lado das brigadas, da FAFERJ, do mandato de Thaís, Henrique, essa reunião com a Defensoria Pública, logo mais agora na parte da tarde. O nosso mandato já solicitou uma reunião também com o Ministério Público, porque é isso, é calote. Já virou um problema maior. Nós chamamos para conversar, ninguém veio. Não veio secretário do município, não veio secretário do Estado. E aí eu vou pedir o quê para outros deputados me ajudarem? Fazer a convocação da secretária. Que ela seja obrigada pelo Poder Legislativo a vir aqui dizer. Trazer aqui o diretor responsável pelo programa para falar quando é que vai pagar, como é que vai pagar, quem tem direito, quem não tem e qual é a previsão. E junto desse movimento, com a Defensoria e com o Ministério Público, nós vamos protocolar esse projeto de lei obrigando que tenha um calendário transparente e bem direto quanto aos pagamentos. E também queria sugerir aqui, se for possível, a turma das brigadas, da FAFERJ, da gente fazer uma visita nas comunidades. Eu estou disposto, tenho certeza que todos os mandatos também, para a gente poder dar cada vez mais visibilidade. Mostrar lá a montanha de lixo que está prejudicando o escoamento do rio, mostrar lá as pessoas que estão sem geladeira até hoje, mostrar lá o medo desse verão que já está chegando e até agora ninguém de governo nenhum apareceu para dizer o que vai ser feito, falar desse problema da falta de monitoramento, enquanto tem gente nas universidades criando possibilidade de monitoramento da chuva para a gente não ser o último a saber, só quando o prefeito vai lá e joga no Twitter. Não dá para ser assim. Então, estou me comprometendo com vocês, a gente está se conhecendo hoje, mas eu já agradeço muito pela confiança de estarem conosco aqui nessa sexta-feira e reforçar para vocês, o nosso mandato tem como foco a prevenção à tragédia, a luta por moradia. E a gente vai se encontrar muito ainda, porque eu não vou desistir, ao lado de cada companheiro e cada companheira, de cada morador e cada moradora, que vocês recebam o cartão Recomeçar e que a gente junto, depois de ter essa vitória, tenha outras vitórias por moradia digna e segura. Viva a luta do povo e a gente está junto para poder vencer. Não vamos abrir mão das nossas conquistas, não vamos abrir mão de morar com segurança. Muito obrigado por estarem aqui conosco. É isso? É isso.